E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Matheus, professor aqui na Designer de Qualidade. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui, meu arroba da Designer de Qualidade. E pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que a grande maioria dos designers, principalmente os designers iniciantes, os que estão entrando agora no mercado, tem. Pô, será mesmo que é só social media que eu tenho para fazer, que eu só faço post, que eu só faço layout de banner, de flyer, de folder e outdoor? É só isso que um designer faz? O que a gente tem dentro do mercado hoje que faz, que dá pra gente oportunidades diferentes de trabalhar com design? Hoje eu quero te apresentar as diferentes profissões, ou na verdade os diferentes nichos dentro do design, dentro da carreira de design, e que são nichos bastante interessantes, são nichos que estão crescendo dentro do mercado, são nichos que estão muito fortes em algumas regiões. Eu vou mostrar para vocês isso, mostrar para vocês essas diferentes oportunidades, essas diferentes segmentações, e aí eu quero que você vá vendo o que você gostou, o que você gosta, o que você acha interessante e depois vai comentando aqui embaixo. E se quiser pode mandar uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, tanto no da DDG quanto no meu Instagram. Pode mandar que a gente tá aí para ajudar vocês, sem dúvida alguma. Então, designer, vamos lá então conhecer as diferentes profissões de um designer. Pessoal, em primeiro lugar eu quero mostrar para vocês, eu quero falar para vocês o que é design, o que é trabalhar com design. Por exemplo, qual é a diferença entre design e arte, né? Ontem eu estava conversando com um colega em uma entrevista, trocando algumas ideias e alguns projetos que nós vamos fazer, e ele me perguntou: Matheus, qual é a diferença entre design e arte? Eu falei: cara, legal, vou botar isso no conteúdo de amanhã. Galera, arte é o seguinte, é algo muito mais subjetivo, é algo que a gente tira das nossas experiências e coloca para talvez expressar um sentimento, expressar um manifesto, colocar uma ideia no mercado, colocar uma ideia na cabeça das pessoas, às vezes sem nenhum fim, né? Sem nenhum fim lucrativo, mas mesmo para a gente tirar isso que está dentro da gente e colocar talvez uma poesia, ela já se encaixa numa arte, talvez, por exemplo, uma música já se encaixa numa arte, enfim, dentre outras várias, uma pintura, por exemplo, né? Um esboço artístico, um desenho, tudo isso já começa a se encaixar no que nós dizemos ser arte, certo? Ou seja, arte é quando a gente tira algo de dentro da gente e coloca para fora, né? De alguma forma, em várias plataformas diferentes, seja num papel, seja numa partitura, seja numa letra de música, numa poesia, enfim, isso, pessoal, é arte. Quando a gente fala de design, a gente não fala de arte, a gente fala de projeto. O design, pessoal, ele observa as coisas com um viés lógico. Então ele vai, por exemplo, fazer um projeto de identidade visual, vamos dizer assim. Ele vai olhar para um projeto e vai falar: cara, aqui tem esse aqui é o público, esse daqui é a definição de comportamento, esse aqui é o tom de voz, é assim assado, é isso que o cliente quer atingir. Então percebam que existe método, existem etapas e existe uma estrutura. Quando a gente fala de algo que é projetado, algo que é desenhado para fazer sentido, a gente está falando de design. Então, pessoal, a carreira de design, ou seja, ser designer, é resolver problemas baseados em projetos, estruturando de uma forma que para o mercado seja sólida, tá? E a grande maioria dos projetos de design, eles também têm um viés mercadológico, ou seja, eles são vendidos. A gente tira dentro de um projeto, a gente cria um projeto, estrutura um projeto para vender para alguém, por exemplo, ou para fazer alguém vender mais, enfim, N objetivos. Matheus, mas a gente não tem um viés artístico dentro do design? Sim, a gente trabalha muito com a questão subjetiva, principalmente quando a gente fala de símbolos, de cores, de formas, né? Mas percebam que cada uma dessas coisas, ela precisa estar pautada em uma lógica. Por exemplo, eu vou usar o vermelho por causa disso, disso, disso. Eu vou usar essa forma aqui porque ela passa esse aspecto de segurança, de reciprocidade, empatia, enfim. Percebam que a gente tem uma lógica por trás de tudo que é feito. E se existe uma lógica, a gente está falando de um projeto, a gente está falando de design, beleza? Então, pessoal, já tendo essa introdução para vocês entenderem realmente o que é design, né? Vamos entrar aqui nas diferentes segmentações de design que a gente tem aí dentro do mercado. Começando então pelo design para social media, né? Vamos começar por ele porque é o que a grande maioria das pessoas estão situadas. O que um designer de social media faz? Ele faz publicações, ele faz postagens, ele faz
capas, por exemplo, para YouTube, para Facebook, para Reels, para o próprio Instagram, TikTok, enfim. Nós estamos falando de um designer que é focado em social media. Ou seja, o cara, além de saber design, ele precisa também dominar como funciona o algoritmo para que ele possa pensar a melhor forma de entregar aquele conteúdo lá dentro. Então, quando nós falamos de design para social media, nós nos referimos a essa galera, a galera que trabalha nas mídias sociais. Geralmente é o que você talvez deve estar se encaixando, porque é o que a grande maioria das pessoas designers hoje no mercado fazem, né? É um mercado extremamente saturado, é um mercado que tem bastante gente que faz, mas não significa que tem muita gente que faz bem, tá? É muita gente que faz, mas nem todo mundo faz bem. Logicamente, é um mercado muito bom, é um mercado onde tem várias oportunidades, tem muita demanda, assim como também tem muita oferta, né? Então, geralmente nesse tipo de projeto, o preço geralmente começa a se balançar muito, né? Tem preços muito variados, tem gente que cobra, sei lá, R$10 por post, e tem gente que cobra 250, 300, 350, 400 reais por publicação, né? Então, são nichos diferentes, mas isso depende muito do valor do profissional, tá? Outro dia a gente pode falar sobre esse assunto também. Outro nicho que nós temos, pessoal, é o nicho das marcas, né? E aí, quando a gente fala de marca, a gente fala de branding, a gente fala de identidade visual, a gente fala de comportamento do usuário, enfim. Esse nicho, pessoal, talvez seja um dos nichos também mais valorizados dentro do mercado. E aqui tem um grande ponto. Esse nicho geralmente não tem muita gente que oferta muito bem. Tá? A gente tem muitos profissionais, mas tem muitos profissionais que fazem tudo muito meia boca. Então a gente não tem projetos sólidos, a gente não tem projetos bem construídos, bem fundamentados, né? A gente tem projetos muitas vezes com muitos problemas, tá? Principalmente no que diz respeito à identidade visual, que inclusive é a minha especialidade, tá? E outra coisa, nós temos também um curso dentro da Designer de Qualidade chamado IDV Master, que é um treinamento focado em aprender e ensinar identidades visuais, tá? Se você quiser saber mais, entra lá no nosso perfil da Designer de Qualidade e fica por lá, porque a gente sempre tá falando sobre isso, tá? E, pessoal, falando sobre identidades visuais, é um mercado muito grande. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma grande quantidade de pessoas e de empresas que abrem todos os dias. E empresas necessariamente precisam de uma identidade visual, de um logotipo, de um símbolo, de uma paleta de cores, para que ela consiga se estabelecer dentro do mercado e consiga crescer estrategicamente. E quando a gente fala de crescimento estratégico, nós já estamos falando de branding, né? E o branding, ele está acima da identidade visual. É nele, por exemplo, que a gente entende comportamento, é nele que a gente entende tom de voz, arquétipo de marcas, a marca como sendo uma pessoa, enfim, N outras coisas, né? Entre outras N coisas, né? Que envolvem o branding. Por quê? Porque ele geralmente, não geralmente, né, mas na maioria das vezes, atende e orienta todas as coisas que vão acontecer dentro da marca, tá? Então é um mercado muito bom também, é um mercado muito interessante para quem gosta dessa parte mais estratégica, né? Recomendo bastante, é uma coisa que eu particularmente gosto muito e também sou focado em fazer. Outro nicho que nós temos dentro do design também que é muito interessante é o nicho de web, né? O web designer, o cara que desenvolve sites, landing pages, páginas de venda, páginas de captura, páginas de formulário, enfim, várias e várias coisas diferentes, até mesmo e-commerces, né? É um mercado muito bom, é um mercado que tem muita demanda e é um mercado que tem pouquíssima gente que faz bem, tá? É um mercado bastante interessante para você explorar também. Inclusive, nós temos vários treinamentos dentro da Designer de Qualidade que ensinam muito sobre sites, sobre construção de páginas, como é o exemplo aí do Designer 10K, que nós temos lá na Designer de Qualidade, que não é ministrado por mim, é ministrado pelo professor João, mas, sem dúvida alguma, é muito interessante também. Essa área, pessoal, ela tem uma demanda muito grande e ela tem uma oferta média. Não é uma oferta alta, é uma oferta média. Por quê? Porque a grande maioria desses designers que fazem páginas, eles não são especialistas em páginas. Eles fazem páginas. E aí tem uma diferença entre aquele que faz e aquele que é o especialista naquilo, tá? Por isso que a gente consegue, então, vender a preços maiores esse tipo de projeto, assim como também os projetos de identidade visual, né? A gente consegue vender a preços maiores, porque ali tem bastante valor agregado e, logicamente, se você consegue fazer esse tipo de projeto muito bem, você tem um espaço no mercado aí garantido, tá? Outra carreira muito interessante no mercado de design também é a galera do UX e a galera do UI, né? O que seria o UX e o UI, né? O X ou o I, né? Da maneira mais simples aí, falando o grande português aí.
A galera do UX, galera, é a galera que trabalha com User Experience, ou seja, trabalha com a experiência do usuário, tá? E a galera que trabalha com o UI é a galera que trabalha com a User Interface, né? Que seria as interfaces de usuário. É um mercado extremamente próspero, isso porque, pessoal, a galera do UX e a galera do UI trabalham focados no usuário. Então, quando a gente fala, por exemplo, de UX e UI, a gente está falando de aplicativos, construção até mesmo de sites, de páginas mais estruturadas, de e-commerces, por exemplo, né? É uma galera que trabalha muito junto com o pessoal lá do web design. É uma área que está crescendo muito, principalmente quando a gente começa a observar, por exemplo, que a grande maioria da população já começa a ter celulares, começa a entrar muito em aplicativos, passa muito tempo do celular. E por que essas pessoas passam muito tempo lá dentro? É lógico que alguém de UX e UI trabalhou em cima disso, pensou em como fazer para as pessoas ficar mais tempo ali dentro, ou seja, a gente tem projetos que envolvem ali a permanência do usuário dentro dos aplicativos e também, logicamente, criando aí paixões dos usuários pelos aplicativos, pelas interfaces, né? Porque é tudo muito bom de usar, tudo muito simples, né? Quem nunca pegou um aplicativo, cara, que simples isso aqui, clica aqui, já aparece, o botão tá tudo organizado. Ou seja, essa organização, esse layout é muito desenvolvido aí pela galera do UX e do UI, uma área muito interessante da nossa carreira de designer, beleza? Outra carreira que nós temos também é a galera do design de serviço, né? E olha só que interessante, você talvez nunca tenha escutado isso, né? Quando eu fiz a graduação de design, eu sou formado em design, né? Quando eu fiz essa graduação, lá dentro eu tive um semestre, né, só sobre design de serviço. E galera, talvez foi uma das coisas mais interessantes que eu vi dentro da carreira de design que eu nem sabia que existia. O designer de serviço, pessoal, ele pensa no quê? Nos serviços. Ele pensa na forma como um serviço pode ser prestado para alguém da melhor forma possível. É uma mistura entre designer de experiência do usuário, mas a gente está falando muito para serviços. Vou dar um exemplo para você. Você sabia que, por exemplo, você vai entrar dentro do mercado, por exemplo, se você perceber, os mercados mais bem estruturados, aqueles que sabem o que estão fazendo, eles têm um piso muito liso, né? E geralmente tem sempre alguém passando um pano lá para o negócio ficar sempre limpo e não necessariamente limpo, mas molhado, né? Para que se pensa isso, né? Quem foi que pensou isso? O designer de serviço, pessoal, pensa nessas coisas por quê? Porque quando a gente tem um piso molhado, faz com que as pessoas corram menos dentro do mercado, ou seja, elas andam mais devagar e vão passando mais devagar pelas gôndolas, né? Ou seja, dando mais tempo para observar os produtos e para pegar os produtos e colocar dentro do carrinho para comprar. Outra coisa muito legal, pensada também por um designer de serviço, pessoal, é por que um shopping, por exemplo, ele não tem janelas, né? Justamente é porque você não pode ter, ou na verdade, ao contrário, você precisa perder a noção do tempo. Ou seja, você entra lá 1h da tarde, sai 6, 7 horas da noite, e na hora que você sai, você fala, nossa, já tá de noite. Ou seja, você perdeu 6, 7 horas lá dentro, porque o dia não te influenciou a sair dali. Isso tudo, logicamente, são estratégias pensadas para os serviços e quem desenvolve isso são os designers de serviço. Quando você entra no lugar e você vê talvez algumas coisas erradas e tal, essas coisas erradas que tem nos locais geralmente são consertadas e pensadas pela galera do design de serviço e que trabalha muito focada nisso, né? Esse é um mercado bastante específico do design, não tem muita demanda para isso e geralmente quem faz esse tipo de projeto oferta muito bem. Por quê? Porque o mercado, nem os próprios designers sabem que isso existe. Agora imagina o mercado, né? O mercado também não sabe que isso existe, mas que projetos como esse são muito bem pensados, né? E a grande maioria dos designers também utiliza técnicas do design de serviço sem saber, né? Para fazer uma fachada, para fazer um banner para dentro da loja, para fazer, enfim, uma ativação dentro de uma padaria, por exemplo. Pensar nessas coisas é pensar na experiência do usuário dentro daquele serviço, dentro daquele ambiente, para que a pessoa permaneça lá dentro e para que a pessoa tenha uma boa experiência para, logicamente, ela voltar no futuro a comprar ali. Outra carreira de design que nós temos, pessoal, muito forte também, e aqui é uma carreira muito, mas muito forte, principalmente na minha região. Eu sou do sul de Santa Catarina e aqui nós temos muitas cerâmicas, nós temos muitas lojas, por exemplo, de camisetas, muitas empresas que imprimem estampas, não só em cerâmicas, mas em pratos, né, em copos, enfim. Essa galera que trabalha com isso são os famosos designers de superfície, porque eles trabalham com superfícies, né? Seja um piso, seja uma cerâmica, seja um prato, seja uma caneca, seja um squeeze, por exemplo, né? A galera trabalha com superfície. É uma galera que tá muito ligada com questões de material, né? Pô,
que material melhor adere àquela tinta, qual é a melhor tinta para aquele ambiente, como é que a gente pode lançar uma tendência nova para um mercado de interiores, por exemplo, né? A galera do design de superfície trabalha muito com tendências e tendências aplicadas dentro das casas, por exemplo, ou dentro dos produtos, né? Sempre lembrando que o designer de superfície trabalha com superfície, seja um tecido, seja uma lâmina de cerâmica, seja uma peça de cerâmica, seja um prato, um copo, uma caneca, enfim. Essa galera trabalha muito bem com isso e não só entende de design, focado para desenhar, para poder fazer um negócio realmente bem estruturado, mas também trabalha muito com os materiais, como é feito, né, a linha de produção e tudo mais. É um mercado bastante grande, né? Eu não sei nos outros lugares do país, mas o Brasil ele tem alguns polos de cerâmica, né? Principalmente no sul, a gente tem mais no Nordeste alguns polos como por exemplo a Porto Belo, que fica lá também, né? Aqui a gente tem a Eliane, a gente tem Porto Belo aqui também, a gente tem, enfim, tem trocentos milhões de empresas aqui. E é um mercado que no Brasil é muito, na verdade muito não, extremamente valorizado. E aí fica uma dica pra você também se você quiser trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Outra carreira de design, pessoal, que nós temos, que é uma área também muito interessante, é a área de design de produto, né? Um designer de produto, pessoal, geralmente trabalha construindo produtos, né? Então, por exemplo, essa garrafa ela foi pensada, ela foi muito bem pensada, não só no seu layout, né, na sua estrutura, mas também nos seus materiais, como também na forma como isso é armazenado, né? Todas essas coisas, pessoal, são pensadas pelos designers de produto. E geralmente essa galera, pessoal, manja muito de 3D, manja muito de sketch, né, em desenhar produtos e tudo mais. E é uma área muito grande, porque a gente tem muitos produtos dentro do mercado, né? É uma área bastante interessante, pessoal, mais pra galera do Oriente também, né? Galera da China, do Japão, que inventa muitas coisas, que lança muitas tecnologias. E é sim uma área muito valorizada no mercado, porque designers de produtos bons ganham muito bem, tá? E aí falando nisso, pessoal, não talvez sendo uma área de design, mas a gente tem a galera do design industrial, que nada mais é do que um designer de produto focado para a indústria, né? Então, geralmente produzindo esse tipo de coisa, produzindo coisas mais em grande escala, né? Como, por exemplo, carro, celulares, microfones, computadores, mesas, né? A gente tem essa galera mais voltada para o industrial, que também tem uma pegada muito de entender materiais, entender madeira, entender ferro, componentes eletrônicos, enfim, tá? Assim como dentro da área do design de produto, pessoal, a gente também tem a galera que trabalha com produtos digitais. Então a galera, por exemplo, que estrutura cursos, estrutura páginas de venda, estrutura e-books, materiais complementares, enfim, essa galera trabalha muito com design de produto. Só, logicamente, aqui a gente não tá falando de design de produto físico, mas sim design de produto digital, e ainda assim é um designer de produto, tá? Estamos quase finalizando, mas a gente tem mais algumas carreiras bastante interessantes. Se você, logicamente, não deixou o seu like aqui, já deixa o seu like aqui embaixo se você tá curtindo e já vai pensando, né, cara, eu gostei dessa, para depois comentar aqui embaixo. Eu quero ver o engajamento de vocês todos aqui, tá? Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, que vão estar aparecendo por aqui, tá? Muito importante ver vocês lá por dentro também, tá? Galera, outra área que nós temos muito interessante é a galera do design de games, né? Que é uma área aí que, pô, sempre tem crescido, né? Tem uma demanda muito grande. E a galera que trabalha com games, né? Basicamente é um designer de produto, mas que foca também em criação de histórias, criação de enredos, de personagens, de cenários, enfim, assim como também a gente tem a galera do design de filmes, né, ou enfim, animações, como por exemplo os motion designers, né? Essa galera, pessoal, trabalha muito focando a experiência do usuário dentro do jogo, mas também como eu faço um jogo envolvente, um jogo que tem quests, que tem medalhas, premiações, enfim, para que a pessoa goste tanto do jogo e permaneça muito tempo naquele jogo, tá? Então, o designer de games pensa muito sobre isso. Uma vez eu entrevistei um cara que trabalhava com design de games, na verdade dois, um que trabalhava com design de games, tinha alguns jogos na Steam, vendia pra caramba, e eu conversei com outro cara também que também trabalhava com designer de games, só que esse cara fazia design de games focados para reabilitação de pessoas com deficiência, ou seja, ele criou um game focado na galera que tem deficiência motora, por exemplo, tem deficiência de andar, de ouvir, de falar, enfim. Olha como os games têm um poder dentro do mercado, não só de entretenimento, mas também de mudança de vida, né? Uma área aí muito interessante para quem quer focar também, tem bastante oportunidade aí dentro do mercado. E por fim, pessoal, uma das coisas que tem muito em alta dentro do mercado são os designers de interiores, né? A galera que pensa em movelaria, que pensa em construção, são quase arquitetos, né? Mas são designers focados em interiores, né? Às vezes para decoração de um ambiente,
para favorecimento talvez de um estúdio, como eu boto uma luz para poder ficar mais fácil para o cara utilizar, para poder ficar prático, para poder ficar rápido e ainda assim ficar bonito, né? Então o designer de interior trabalha muito com isso, né? Com essa questão estética dos ambientes, não só estética, mas também prática, né? Como é que eu faço um ambiente estético e prático para que atenda aquela demanda, seja uma demanda de um consultório, de um estúdio, de uma casa, de um quarto, enfim. É um mercado muito em alta, principalmente em lugares, né, como por exemplo São Paulo, aqui o sul de Santa Catarina tem muito isso também. São lugares que constroem muito, né, que precisam muito dessa demanda mercadológica de lugares bem ambientados e lugares que oferecem experiências agradáveis para quem visita, tá? Então, galera, essas foram todas as áreas de design, não todas, né, mas a grande maioria das áreas de design que estão muito em alta dentro do mercado, para que você conheça tudo isso que o design é capaz de fazer e não somente social media, post, impressos, enfim. A gente também tem essa galera que é muito importante dentro do mercado, mas para você que está crescendo dentro da sua carreira, está querendo ir para novos nichos, aqui temos várias oportunidades diferentes para você explorar e, logicamente, se identificar aí dentro do mercado de design, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, já se inscreve aqui embaixo, bastante interessante ter você por aqui, porque constantemente estaremos trazendo aqui conteúdos bastante relevantes para quem gosta de design e para quem gosta de falar sobre tudo isso aqui, né? É muito interessante, muito legal e quero ver vocês aqui com a gente, tá? Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, mais uma vez, minha rede social vai estar aparecendo por aqui, rede social da Designer de Qualidade também, para você seguir a gente lá. E lá também a gente posta, publica muitas coisas interessantes aí pra carreira de design, tá? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um café preto sem açúcar. Vamos dar.